Então, sejam bem-vindos ao podcast Paternidade Old School. Eu estou fazendo um teste aqui, vocês estão ouvindo esse podcast, é porque o teste deu certo, mas eu queria começar esse podcast estreando com um episódio que fosse assim, realmente significativo para quem estivesse ouvindo. E eu não poderia pensar em algo mais significativo do que a nossa própria noção de autoconhecimento, né, como pais. Por quê? Porque como pai, você vai ser instrutor dessa criança. E como instrutor, a gente sabe que a única forma de se instruir uma criança corretamente, a única forma eficiente é através da imitação. Ela vai te imitar. É o único jeito de você conseguir transferir certas coisas para o seu filho. Não adianta você falar, não adianta você brigar, não adianta você fazer a coisa à força. Não é assim que funciona. Talvez para o bem ou para o mal, né? Dependendo da visão de cada um, é assim que funciona. Então, qual que é a ideia? Se você não fez isso ainda, a ideia é que você faça. Você precisa mapear exatamente quais são as suas grandes vantagens, coisas que você tem como vantagem, que você considera como coisas boas para lidar com a vida, né? Coisas que você aprendeu ao longo da sua jornada, da sua vida, seja profissional, seja seu relacionamento, seja para qualquer coisa que você tenha realmente aprendido, adquirido um conhecimento útil. E aí você anota isso do lado, na coluna da esquerda, digamos assim. Coluna de vantagens, coisas que eu consigo dizer que são coisas boas da minha personalidade. E do outro lado, você precisa colocar as coisas ruins, né? Afinal de contas, vai ter bastante, né? O normal é que tenha bastante. Então você anota do lado direito suas desvantagens, coisas que você tem como problema, como defeito, como coisas que você sabe que você precisa melhorar, coisas que a sua esposa, o seu marido pedem para você melhorar, coisas que talvez o seu filho, você tem um filho um pouco maior, né? Talvez, sei lá, 6, 7, 8 anos, talvez ele já peça para você deixar de fazer. E aí você vai ter um mapa do seu comportamento, um mapa daquilo que você é. É meio tosco, é claro que não é um mapa completo de puta sessão de psicanálise foda que mapeou toda a sua vida desde o nascimento. Nem precisa disso, na verdade. O que você vai fazer é olhar mais ou menos de longe, de fora, aquilo que você é, aquilo que é mais ou menos a sua essência. Depois que você fizer isso, você precisa primeiro, né, tentar resolver as coisas que fazem mal para as pessoas à sua volta e para você mesmo, que são os seus defeitos. Mas antes disso, eu queria, antes de você tentar resolver as coisas, que geralmente é um processo longo, demorado, é um processo que vai levar talvez décadas, dependendo do que for, né? Antes disso, eu queria que você mapeasse, não para resolver, mas para você entender que, invariavelmente, inevitavelmente, você vai transmitir isso para o seu filho. Porque ele vai ver isso, ele vai ver coisas que você faz de errado e ele vai fazer também. Deixa eu dar um exemplo prático. Uma coisa que eu peguei de defeito do meu pai, por exemplo. Teimosia. Uma pessoa extremamente teimosa. Uma pessoa que tem dificuldade de levar as coisas de uma forma mais leve, digamos assim. Quando eu conheci minha esposa, isso era um problema recorrente que ela me pedia. Ou até, nem só a questão de teimosia, mas assim, de ficar cutucando, provocando, sabe? Aquelas coisas assim meio infantiloide mesmo, assim, de ficar cutucando mesmo, provocando a pessoa e ficar dando umas micro alfinetadas ao longo do dia que por si só não são coisas muito prejudiciais, assim, se for pegar uma por uma, mas que ao longo do dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de uma vida, vai se tornando quase insuportável, né? E aí, mapeando isso, eu consegui... Na verdade, ela me ajudou bastante, mas a gente conseguiu entender
Isso vinha do meu pai. A forma como meu pai tratava, né, a gente dentro de casa, né, esses cutucãozinhos, essas alfinetadinhas, não só comigo, mas com minha mãe, com minha irmã, com as pessoas à volta, né? Então, de alguma forma, isso ao longo do tempo, eu morei com meus pais até 16 anos, com 16 eu fui embora e eu comecei a desenvolver certas características que já não eram importadas deles, né, dos meus pais. Mas isso ficou, e isso depois de 20 anos depois, eu ainda tinha muito resquício disso, ainda tenho até hoje, é uma coisa que eu preciso lutar sempre, porque você passa uma vida, né, desenvolvendo assim essa personalidade, essa característica, você acaba precisando de muitos anos também para desfazer disso. Acaba sendo natural para você e você nem percebe vindo, né? Quando acontece. Então é o tipo de coisa que, se eu não conseguir resolver isso até a idade dos meninos começarem a imitar comportamento e personalidade, eles vão acabar interiorizando isso também. Isso vai ser ruim para eles, vai ser ruim para as pessoas que estão ao lado deles, vai ser ruim para as pessoas com quem eles vão se relacionar, seja na escola, seja em relacionamento, seja conosco mesmo, comigo e com minha esposa. Então é o tipo de coisa que eu preciso saber que isso está no mapa. Eu preciso saber que isso talvez seja passado, mesmo por mais que eu me controle, talvez eu não consiga resolver isso nunca. Resolver mesmo de fato, tirar isso da minha personalidade, talvez nunca. Mas é um exercício diário de ficar observando que horas que isso vem, né? Porque vem do nada. Então, no final das contas, eu preciso mapear isso com calma. E aí ver se eu vou passar ou não isso para os meninos. Então, depois que você mapeia isso, depois que você começa a ver que isso é uma coisa sua, e você sabe que isso vai ser transmitido, porque vai, e aí você vê isso acontecendo nos meninos, você não fica assombrado com isso. Você já sabe que aquilo vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e aí é até mais fácil de você ter paciência para lidar com aquilo, né? Principalmente se é uma coisa que vem de você aí, que você tem que ter realmente muita paciência mesmo, porque afinal de contas é uma sombra que você projetou nos meninos, né? Então, infelizmente, vão ter algumas sombras que vão ser projetadas. A ideia aqui não é pregar uma espécie de perfeição, não tem como, isso não existe. Mas o que a gente precisa fazer é, pelo menos, mapear isso, saber de onde vem, e na hora que começar a se manifestar nos meninos, você vai precisar entender como lidar com aquilo. E não culpá-los por aquilo. Porque tem vários comportamentos que eles vão ter que realmente você vai precisar reprimir, você vai precisar educar, você vai precisar orientar, vai precisar fazer várias coisas. E esses defeitos que você transmite também vão precisar ser tratados, mas se você não tratar você mesmo, se você não olhar para você como uma fonte natural daquilo, e não entender que ou você resolve aquilo, ou você minimiza o máximo possível, então fica difícil você conseguir exigir isso dos meninos, né? Então, a coisa eu acho que fica mais orgânica, fica mais natural, fica mais fácil de lidar. Os problemas em família vão ficando mais fáceis de serem resolvidos quando você mapeia certas coisas. Eu dei um exemplo aqui, mas eu poderia dar outros exemplos, tem outras coisas, tanto de qualidades quanto de defeitos que foram herdadas e eu sei que mais cedo ou mais tarde vão acabar se manifestando. A questão é que se você não tem se mapeado, você não sabe de onde vem, você vai começar a ficar excessivamente estressado com essas coisas e a convivência em casa pode ser um inferno. Então, espero que seja útil essa dica. E aí assim a gente começa o nosso podcast. Eu espero que dê certo. Se você está ouvindo esse podcast é porque deu. Então vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um episódio por semana, a gente compartilhando algumas coisas que talvez você até saiba, mas sabe aquele sentimento assim que você sabe, mas que está lá no fundinho, que você ainda não parou para pensar naquilo? Essa dica dos defeitos e qualidades, dos mapas dos defeitos e qualidades, talvez seja uma coisa desse tipo. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.